Querido Deus, Pai do céu, nós nos colocamos no Senhor realmente assim, como acabamos de ouvir, como criança, Senhor. Criança que necessita plena e completamente de toda a orientação, de toda a instrução, de toda a direção do nosso Pai amado, adorado, Pai, que tanto tem cuidado de nós. Nós reconhecemos isso, mas queremos ainda mais, Senhor. Queremos que o Senhor possa continuar estando conosco, presente conosco, constantemente conosco, como o Senhor sempre esteve, de maneira que o Senhor possa estar colocando em nosso coração confiança e esperança renovadas. Abre o nosso entendimento agora para a Tua Palavra. Abre, ó Deus, o entendimento para que nós possamos vir, não somente a entender, mas viver conforme as Tuas orientações, para que tenhamos uma vida de prosperidade, de paz e de alegria. Enche a Tua igreja que aqui está, Senhor, com a Tua santa presença. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de entendimento, como já vamos pedir ao Senhor, mas também, ó Deus, a capacidade de prática também, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz, mais uma vez, também aos nossos queridos que nos veem pela televisão, pela internet, nosso abraço fraterno, da mesma forma que vocês aí possam receber a palavra, tanto quanto nós a estamos recebendo aqui, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós iniciamos no domingo passado, vamos ficar no próximo também, ouvindo a voz da palavra a respeito de algo que é de suma importância na vida de todo ser humano, que são a respeito das leis de Deus, de uma forma mais específica, a lei da semeadura. Falamos no domingo passado sobre o impacto dessa lei, o quanto ela é real, o quanto essa questão que é tão natural e ao mesmo tempo tão espiritual. Vimos que no domingo passado que Deus determinou dentro do nessa vida desse planeta uma série de coisas, circunstâncias que são leis, né? Vimos que temos diante de nós a lei da gravidade, é algo que está aí, todos nós sabemos que funciona, assim como a lei da semeadura, ou seja, o que você planta, você vai colher. E essa questão de plantar, haja vista toda a configuração do nosso planeta, é algo real que vai acontecer. Mas vimos também que cada semente tem sua particularidade. Cada semente que você plantar, ela vai gerar vida muito especificamente de acordo com a semente. Vimos também que há inúmeras formas de semente, até mesmo a semente humana, quando o homem tem o seu espermatozoide, uma semente que vai gerar vida. Portanto, semente sempre é uma precursora de vida. Agora, evidentemente que essa questão da lei da semeadura tem alguns princípios que vimos no domingo passado. Princípios tais como: nada se colhe imediatamente. Você, ao plantar, você tem que saber que vai haver um tempo para que aquilo aconteça. Também vimos que a semeadura tem as suas espécies. Você vai plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantar trigo, você vai colher trigo, e assim por diante. E a terceira questão que vimos é que, além da semeadura, uma semente produz muitas outras sementes. E dá mesmo fruto, resultado. Mas também vimos que há sementes boas e sementes ruins. Sementes que você poderá usufruir, e há sementes que causam dano e problema para a vida da gente. No âmbito da área espiritual, isso é plenamente verdade. Se você plantar ódio, você dificilmente colherá amor. Se você plantar algo de intriga, dificilmente você vai colher paz. Se você plantar realmente um sorriso, dificilmente você vai colher uma agressividade. E também na área espiritual e comportamental, essa lei é realmente funcional. Vimos isso. Vimos isso, que a semeadura é algo que está na nossa vida como forma natural da nossa existência, seja no âmbito natural, seja no âmbito consistencial, seja no âmbito espiritual. Nosso relacionamento depende do que nós plantamos. Nossa vida depende do que nós plantamos uns com os outros, uma vez que somos seres completamente interresponsáveis e interrelacionáveis. Vimos isso no ano passado. Hoje nós queremos andar mais uma milha, dar mais um passo,
nessa questão tão séria e tão profunda e ao mesmo tempo tão determinativa em termos da lei da semeadura, que se planta, se há de colher. E a Bíblia vem então nos dizendo algo tremendamente importante. Se na semana passada nós falamos da semente como uma lei, nós vamos agora desmembrar um pouco e vamos entrar na semente como prosperidade. Eu gostaria de entender o seguinte: quem planta, ao plantar, espera não colher? Quem planta, espera que não dê nada? Evidentemente que o plantio ele está diretamente ligado com o resultado. E aí nós temos que compreender, entender, aprender hoje uma das formas dessa lei da semeadura que tem a ver com a prosperidade. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos deu diante da palavra de Deus orientações a respeito, instruções para que tenhamos realmente prosperidade. Lembrando sempre que a prosperidade que o homem tem em foco sempre é algo de cunho material tão somente. Mas a prosperidade de Deus, ela não é só isso. Ela contempla a paz no coração, ela contempla a esperança, ela contempla a segurança, ela contempla a harmonia, ela contempla realmente a quietude e ao mesmo tempo a ação ativa em prol de um fim proveitoso que Deus tem para cada um de nós. Portanto, a semeadura é algo realmente concreto, que quando a gente entende, compreende, crê e vive, os resultados são efetivamente eminentes. Efetivamente eminentes. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância dessa lei na área da oferta e dos dízimos. Eu sei que esse é um assunto que às vezes incomoda. Por quê? Porque é um assunto que, no âmbito das igrejas e da nossa geração, tem se tratado de maneira extremamente diversa esse assunto. Extremamente diversa. Às vezes até mesmo polêmica. Às vezes até mesmo conflitante. Por conta da maneira como as pessoas, dentro do âmbito da cristandade, têm lidado com esse assunto. Tem pessoas que têm realmente aversão a esse assunto. Tem pessoas que não falam de outra coisa no serviço. Tem igrejas que nem não se tocam nesse assunto, por entender que isso é um assunto de cunho absolutamente material. E tem igreja que só fala desse assunto. Tudo gira em torno disso. Tem igrejas ou situações ou grupos denominacionais que fazem disso uma bandeira, fazem disso realmente um modus operandi das suas ações. E tem igrejas que, como eu disse há pouco, nem tocam no assunto. Exatamente por conta desses extremismos que a gente tem que aprender, entender o que a palavra nos ensina. E para que isso está nas Sagradas Escrituras? Porque se isso não fosse importante, não estará descrito na Bíblia praticamente de ponta a ponta. Se Deus entendesse que esse fosse um assunto herético, teria dito na Bíblia que esse assunto é um assunto herético. Se esse assunto fosse um assunto da qual criasse problemas para o povo de Deus, ele teria dito que esse assunto era um assunto problemático. Mas não é assim. Esse é um assunto santo. Santo. O que é santo? É um assunto da qual Deus atribui uma importância vital para a vida de todos nós. Assim como a lei da semeadura na área comportamental dos relacionamentos é extremamente importante, assim como também o é. E é dessa maneira que nós queremos conversar a respeito do que a palavra de Deus nos orienta. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, a gente lê muito aqui por conta do momento do dízimo de oferta. Diz assim: honra ao Senhor com seus dízimos de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. O que a Bíblia está dizendo? Honrar significa dar importância a Deus. Honrar, quando eu honro uma pessoa, eu destaco essa pessoa. Quando eu honro uma pessoa, eu coloco essa pessoa ou a situação num lugar de destaque. E aqui a palavra de Deus está dizendo: honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Com o quê?
com os dízimos e as ofertas. Honra ao Senhor. Mas, querido irmão, nós temos que compreender que esse é um assunto da maior relevância, porque, de novo, dada as situações pelas quais nossa geração tem tratado com bastante desvios. A palavra de Deus diz que isto é algo que deve trazer bênção para a igreja, e não maldição ou problema, mas bênção. E de fato ela o traz. Por quê? Porque esse é um assunto das quais a gente trata de maneira tranquila e serena, todo domingo aqui, porque de fato é bênção mesmo para o povo de Deus. Mas é preciso que nós entendamos como ele se desenvolve. Em primeiro lugar, a prática dos dízimos e das ofertas é algo tão antigo que acontece na Bíblia antes mesmo da história do povo de Deus. Começou lá com Abraão. Abraão, no momento que ele estava vivendo, um momento delicado, difícil, de uma guerra que ele estava passando, vivendo que Abraão, o pai da fé, Abraão, o pai do povo, Abraão, o precursor de toda a fé cristã, ele tem um momento delicado, e a Bíblia diz, lá em Gênesis 14, 20, que ele deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque, na verdade, era um rei e um sacerdote. E aparece ali essa menção do dízimo. A primeira menção da Bíblia está lá com Caim e Abel. Primeira menção, quando Caim e Abel vão dar o seu dízimo ao Senhor. Então, desde o começo da Bíblia já há referência desse assunto. Daí a importância dele. Nos patriarcas, ainda Jacó, a mesma coisa, ele dá o dízimo de todo o seu trabalho a Deus, mas ele já tem uma visão realmente de trabalho e prosperidade. E a Bíblia deixa claro isso. Portanto, a palavra de Deus deixa bastante claro que esse assunto é um assunto que está lá desde os primórdios da vida religiosa do povo de Deus. A lei de Deus dada para Moisés nem sanciona isso também. Em Levítico capítulo 27, 30 e 32 diz: tudo que produzir darás o dízimo ao Senhor, pois santo será. Então Moisés vem e diz isso. O dízimo é algo santo, ou seja, o que é santo? Separado. Você faz isso porque é uma determinação de Deus, é uma orientação de Deus. Mas muitos dizem que isso ficou restrito ao Velho Testamento, que no Novo Testamento isso já não aconteceu com tanta ênfase. Bom, Jesus Cristo vem e referenda esse assunto, lá escrito em Mateus 23, onde diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que a nossa prática religiosa, tão somente só com questão do dízimo, não tem valia. Você vir à igreja, dar o dízimo, dar a oferta, e entender que isso é feito a tua obrigação, e que isso está resolvido. Deus está dizendo que isso não é algo que te resolve a tua vida. Mas Ele está dizendo que o fato de você ter uma vida cristã com Deus, em comunhão com Deus, ter um coração bondoso, ter um coração honesto, ter um coração justo e dar o dízimo, é isso que tem que acontecer. Dar a oferta, é isso que tem que acontecer. Agora, qual é o princípio da semeadura, então? O princípio da semeadura nesse assunto. Muitos pensam, e até dizem que ao dar o dízimo e a oferta, você terá, por parte de Deus, uma obrigação de te abençoar. Alguns até afirmam isso de maneira enfática. Deus não precisa de nenhum recurso dos seres humanos. Deus gerou esse assunto na Bíblia de começo a fim, com um objetivo único, de gerar em nós o entendimento e uma prática da fidelidade para com Ele. Por isso que o texto diz: honra a Deus, honra a Deus. E esse deve ser um assunto da qual você lida, primeiro, como forma de gratidão a Deus. Mas por que 10%? Por que não 15%? Por que não 5%? Bom, é porque Deus assim colocou, está escrito na Bíblia que é assim. Eu não posso questionar se tem que ser 8%, tem que ser 20%, tem que ser 5%. É o que está escrito. Se está escrito que é 10%, então assim seja. Então, a partir desse pressuposto, Jesus está dizendo assim, Deus está dizendo para a gente: esse é um assunto para vocês, não é um assunto para mim. Por mais que esse assunto seja de cunho espiritual, é de cunho religioso, mas Ele está dizendo: esse é um assunto para que vocês entendam que vocês serão abençoados se assim procederem.
Há muitas passagens que deixam claro isso. Uma delas, né, nós falamos muito aqui, às vezes é Malaquias 3,10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e eu derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Bom, aqui tem causa e efeito. Aqui está dizendo que Deus vai derramar bênçãos sem medida para aqueles que foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Bom, o que nós entendemos na vida prática com respeito a isso? De fato é isso mesmo. Quando algumas denominações fazem disso, repito, uma bandeira de ação, e querem arrecadar muitos fundos, e usam essa palavra em pretexto dessa arrecadação, eu quero dizer a vocês que funciona mesmo. Infelizmente, no contexto de que a intenção possa não ser uma intenção absolutamente correta, ninguém possa proceder dessa maneira, mas aquele que é ofertante será debaixo dessa promessa, dessa bênção. O que Deus faz é que Ele derrama sobre a vida daqueles que são fiéis bênçãos sem medida, como uma fonte inesgotável para jorrar vida e vida abundante. Agora, o sentimento que tem que estar no coração da gente não deve ser um sentimento de barganha, de permuta e de resultado. O sentimento deve ser um sentimento de gratidão. Gratidão de Deus que vai te abençoar. Se o seu ofertar, nós vamos aqui à frente, a gente vem com as famílias, a gente faz questão de vir com a nossa família junto, ofertar, abençoar o processo aqui desse momento. Por quê? Porque isso é uma ordenança de Deus, uma bênção de Deus. Isso não é motivo de constrangimento, mas é motivo de gratidão. Isso não é motivo de pressão, isso é motivo de gratidão a Deus, que conhece você, sabe de você e te dá tudo. Deus te dá tudo. Tudo que você tem, a vida, o ar que você respira, o trabalho que você tem, a casa que você mora, tudo é de Deus. Quando nós temos uma situação de vivência extremamente avarenta, diga avarenta, aquilo que eu só quero para mim, a gente perde realmente a noção da bênção de Deus. Por que Deus faz questão que nós possamos vir aqui para os dízimos e as ofertas? Para que esses recursos abençoem a vida de muitas pessoas. E a Bíblia ensina que quanto mais você dá, mais você receberá. Isso está escrito em Lucas 6,23. Dai e vos darão, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que Deus promove na sua vida, se você for uma pessoa generosa, se você for uma pessoa que olha de maneira não avarenta para os seus recursos, e você é chamado a ofertar como? Ofertar em situações onde você possa realmente ser um abençoador, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de uma instituição, seja numa casa de recuperação, seja numa creche, seja num asilo, onde Deus te mandar a ofertar, você pode e deve fazer isso. Quanto mais nós tivermos um coração dadivoso, espontâneo, Deus mais vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Quanto mais você reter, menos você receberá, e terá talvez o suficiente, até mesmo aquém do suficiente para viver. Como é que é a dinâmica de Deus? O reino de Deus é dar e dar-se gostar. Quando nós temos essa percepção, esse entendimento de que Deus olha para o nosso coração e sabe se o nosso coração é um coração que ajuda, que coopera, que está pronto a obedecer nos dízimos, pronto a ofertar com alegria aonde Deus te enviar, então você verá que Deus há de fazer da sua vida uma vida de jorrar de bênçãos. E quanto mais você for abençoador, mais abençoado você será. Essa é a dinâmica de Deus. Quanto mais você for abençoador, quanto mais você doar, quanto mais você exercer essa ação natural de Deus na sua vida, de não ser uma pessoa que retém as coisas que Deus te dá, mas você ajuda pessoas, ajuda instituições, e até mesmo a igreja com os dízimos também aqui, oferta, você será uma pessoa da qual Deus vai usar você como um canal de bênçãos. Qual é a ótica do ser humano? A ótica do ser humano é uma ótica de reter para ter. Essa é a ótica do ser humano. Retém para ter. Isso é tão forte que isso tem a ver com poupança, que não tem nada errado com poupança. Nós precisamos ser alguém que controla bem o nosso orçamento, de maneira que aquilo que eu ganho tem que ser destinado para as minhas questões de vida, de sobrevivência, mas sempre temos que ter uma parte de poupança. Todo aquele que gasta tudo que ganha e não poupa, não guarda, poderá ter grandes dificuldades amanhã. É portanto salutar, é inteligente você ter esse controle de guardar para ter
Essa é a ótica humana, e não está errado no âmbito do humano. Agora, a ótica de Deus é um pouco diferente. A ótica de Deus diz assim, dá e dá-se gozar. Aí vem tromba da nossa ótica humana. Porque a nossa ótica humana é guardar para ter, reter para ter. Essa é a ótica humana, a lógica humana. Mas a lógica de Deus diz assim, dê. Abre o seu coração. Seja uma pessoa altruísta, dadivosa, que ajude pessoas, que ajude uma instituição, que ajude a obra de Deus. E eu vou derramar bênção sem medida para você. Transbordante. Essa é a ótica do reino de Deus. Essa é a maneira como Deus opera na vida do seu povo. Quanto mais o povo de Deus é um povo abençoador, mais abençoado ele será. Quanto menos abençoador, menos abençoado ele será. Não é que o fato de a gente não ser abençoador, nós vamos ser amaldiçoados. Não é isso. Não é isso. Em nenhum momento a Bíblia diz que se você não for uma pessoa que oferta com o coração dadivoso, será amaldiçoado. Não é isso. Essa questão de amaldiçoamento tem a ver com desobediência. Mas quando nós falamos de ofertas, sem o coração aberto, então nós começamos a entrar numa dinâmica diferente da presença de Deus na nossa vida. Isso é fé, Deus, não é racionalidade. Quando eu aprendi isso, eu comecei a viver isso, viver a questão de ser fiel no dízimo, de ser alguém ofertante, ofertando em obras, ofertando na igreja, ofertando em instituições, ofertando em várias ações, em vários lugares, ofertando em missionários fora do Brasil, ofertando em várias ações diferenciadas, e sempre podendo ajudar e sempre ajudando. Nunca me faltou nada. Pelo contrário, Deus está sempre dando mais. Sempre dando mais. Agora, quando você procura reter aquilo de maneira avarenta e não com o coração de ajudar pessoas, ou situações ou instituições, então Deus te dará aquilo que você tem para viver. Portanto, essa questão de dízimos e ofertas tem a ver com prosperidade, sim, material. Mas cuidado, no editorial do boletim eu coloquei isso. Não adianta querer fazer isso de maneira intencional. Eu vou ofertar porque eu quero ganhar. Já ouvi isso muitas vezes. Já ouvi isso em muitos lugares. Que Deus vai te abençoar nisso, já ouvi isso. E entra-se no processo de barganha com Deus. Isso é um perigo muito grande. Por mais que esta lei da semeadura de Deus, onde você seja um ofertante, seja um dizimista, é verdade. Que essa é a lei de Deus. Mas quando você faz isso com o coração de ter, ao invés de doar, Deus conhece o coração. A questão toda é que Deus conhece o coração. O que tem que ser nutrido em nosso coração? Nosso coração precisa estar amor a Deus, amor à obra do Senhor, ao reino de Deus, e uma intenção clara de estar sendo alguém participativo na obra de Deus. Aí o resultado vem naturalmente. Percebe que é uma linha muito tênue? Uma linha muito tênue. Porque eu estou dizendo assim, perceba o que eu estou falando. Se você for uma pessoa que oferta na obra de Deus, seja numa obra de caridade, você está ofertando. Que dizimar é na igreja, ofertar é em qualquer lugar. É qualquer pessoa, você pode ofertar em qualquer lugar. Você sentir no coração de ajudar um asilo, é uma oferta. E faz isso porque você quer realmente ser usado por Deus naquele lugar, Deus te recompensará. Se você quer ajudar uma pessoa, um vizinho, e esse vizinho está passando uma necessidade difícil, e você sente no coração de ajudar com uma cesta básica, ou com algum alimento, ou com vai suprir aquela pessoa, tendo a necessidade daquela pessoa, e faz isso porque você tem amor no coração, você quer ajudar, Deus, que tudo vem em segredo, te abençoará. Te abençoará. Se você vai ajudar na igreja, está tendo uma obra na igreja, você quer ajudar com alguma forma de abençoar a igreja, Deus, que conhece o seu coração, vai te abençoar. O que a Bíblia diz nessa passagem de Lucas 6,13 é: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará. E a Bíblia ainda diz que quem é o dono da semente é Deus, que te dá sementes para você continuar plantando. Quanto mais você plantar,
mais você vai ter para plantar e colher. Esse assunto, queridos irmãos, é de vital importância para as pessoas que querem compreender a dinâmica do reino de Deus dentro do natural. O que significa a palavra sobrenatural? A palavra sobrenatural, na sua etimologia natural, é sobre o natural. Eu tenho esse púlpito aqui, é natural. E eu tenho esse objeto, está sobrenatural. A coisa que está sobrenatural, ela tem uma certa importância maior do que está sobre. E a palavra sobrenatural diz que o reino de Deus age no sobrenatural. Ou seja, as coisas de Deus que estão no âmbito do Espírito, no âmbito dos céus, agem na vida da terra, no natural, exercendo mudança significativa na nossa vida. Como é que eu posso viver isso? Por fé. Porque eu creio no Senhor. Eu venho aqui na frente da minha oferta e venho com o coração grato a Deus, alegre, feliz pelas bênçãos que Ele tem me dado. Irmão e irmã, sabe que Deus vai te abençoar. Mas muito cuidado se você vier aqui só para ser abençoado. É o mesmo caminho, é o mesmo recipiente, é a mesma oferta. Mas se você sair de lá, vir aqui somente para ser abençoado, e Deus conhece o coração, com Deus e você, eu não posso dizer nada. Mas se você vem aqui para ofertar com o coração grato a Deus, Deus, obrigado pelas bênçãos da minha vida, pelo meu trabalho, pela minha família, pela saúde, porque o Senhor tem me provido as minhas necessidades, e eu quero levar essa oferta agora ao altar do Senhor, em gratidão. Deus que conhece o coração, te dará mais para você continuar fazendo isso. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Portanto, que esse assunto, por mais que ele seja um assunto um tanto quanto delicado, muitas pessoas não gostam de ouvi-lo, entretanto ele é sumamente importante para que nós possamos ser abençoadores e abençoados. Quanto mais nós aprendemos sobre essa questão de oferta e dízimos e vamos agindo de acordo com a vontade de Deus, mais abençoados vamos sendo. O dízimo de Deus é algo que Deus nos coloca no coração e é só uma questão de fé. Quem age por fé nesta área é abençoado. Eu louvo a Deus porque essa igreja não precisaria desse assunto. Essa igreja, a grandíssima maioria de todos, são dizimistas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse assunto não precisaria ser um assunto a ser tratado de púlpito, uma vez que a igreja toda praticamente é dizimista. E nós somos uma igreja abençoada. Nós somos uma igreja abençoada. É difícil nessa igreja alguém entrar aqui e ter a sequência da participação da comunidade. É dificílimo aqui viver uma situação de completa desunião, descaso, uma situação de estar vivendo uma penúria qualquer. Quantos aqui entraram aqui quando começaram e tinham emprego hoje? Muitos. Quantos tiveram uma situação difícil e hoje estão numa situação engraçada, abençoada por Deus? Muitos. E nós somos uma igreja que queremos isso. Todos que aqui estão é para compreender o quanto isso é bom e benéfico para toda a gente. Eu volto a repetir. Não havia necessidade de tratar desse assunto no público dessa igreja. Mas eu quero enfatizar por conta que nós temos um coração que cresce diante do Senhor para sermos ofertantes. Além de dizimistas, ofertantes. Porque Deus quer abençoar você. O tema que nós estamos tratando, domingo passado, esse domingo, e domingo que vem vai ser continuar esse tema que é a lei da semeadura. Como é o tema? Eu estou tratando do assunto de maneira objetiva. Dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que se você crer no Senhor e for um dizimista, você será muito abençoado. Não porque você vai querer resultado, mas porque você crê que tem muito a agradecer ao Senhor e Deus instituiu essa maneira. Não foi eu que criei, não foi a igreja que criou isso, foi Deus que criou. É bíblico. E a partir do momento que é bíblico, aqueles que têm sido, como nós todos, a grande maioria tem sido, estamos sendo abençoados enormemente por Deus. Mas também é um passo a mais. Aí sim, eu entro com toda a questão da igreja toda. Um passo a mais. Crescer o coração dadivoso de sermos ofertantes, abençoadores. Aonde? Aqui na igreja, na vizinhança, no seu trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor. Fique atento. Não fique uma pessoa não sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Seu vizinho.
seu parente. Se você tiver alguém que está precisando de realmente um apoio financeiro, um apoio de ajuda, de orientação material, faça isso. O fator da igreja no mundo é ser um povo que age para ser abençoador. Nós precisamos ser as mãos de Deus, os pés de Deus. E Deus quer isso. Mas pastor, eu tenho tão pouco, mal dá para mim, você está dizendo que eu tenho que ajudar outra pessoa? É isso que eu estou falando. Eu estou dizendo isso para você. Ajude uma pessoa, abençoe uma pessoa, porque isso vai abrir canal para você ser abençoado. É isso que eu estou dizendo. Isso vai abrir a porta do céu. É o que está escrito aqui. Nós lemos há pouco, meu irmão. Eu vou repetir de novo. Trazer todos os dias na casa do Senhor, e eu derramarei sobre vós bênção sem medida. Abençoar. Aqui, esse texto vai falando mais ainda, também a respeito de você ser um abençoador, em ofertas também. O mesmo texto fala as duas coisas, dízimo e oferta. Quando nós abrimos nosso coração nessa direção, Deus abre a torneira do céu e nos abençoa. Entenda, isso é uma lei de Deus, isso é uma lei de Deus. Isso não é a minha vontade, não estou aqui como pastor falando para vocês, porque essa igreja, graças a Deus, é uma igreja que atua naturalmente com muita alegria, com muita bênção. Nós nunca passamos, em toda a história da igreja, nunca passamos necessidade financeira. Nunca. Por quê? Porque Deus já colocou isso no nosso coração, de todos nós. Mas eu estou dando um passo a mais hoje, meus irmãos. Caminhando mais um pouco nesse assunto. Dentro do tema da lei da semeadura. Seja um povo abençoador onde você estiver. Com todos os recursos. Mas pastor, é tão pouco. Não importa. Não importa. A lei da semeadura diz o seguinte: uma semente de milho plantada gera quase 1.000 milhos. Uma semente. A hora que você dá você deu uma oferta, por menor que seja, se for dado com coração, se for dado de amor, para ajudar alguém, ou a igreja, ou qualquer lugar, Deus que vê tudo em segredo, que sabe o que você está fazendo, com o seu coração, vai te abençoar. É assim que é o funcionamento disso. Isso é lei de Deus. Quando nós tornamos-nos insensíveis, tornamos-nos materialistas, tornamos-nos simplesmente avarentos, tornamos-nos às vezes somente retentor, ficar retendo as coisas de Deus. Na nossa vida, que Deus está nos dando só para nós, só para nós, só para nós, a bênção que você terá é dar só daqui, é como se nós tivéssemos aqui em cima, no início do ano passado, um grupo de sementes comestíveis e o as compra. Ela vai fazer o bem que se propõe, saciar a minha fome. Mas daí 3 horas está aí com fome de novo. Há uns 2 domingos atrás, eu vi uma reportagem de um jovem aqui na colônia Bate Marsum. Não sei quem assistiu essa reportagem. E o repórter estava perguntando ao rapaz, morador ali da colônia, e ele levou o repórter num ambiente que tinha no fundo da casa dele, que era uma chácara, e ele mostrou muitas coisas plantadas. E muitas árvores frutíferas produzindo, muitas. E a repórter ficou um tanto quanto impressionado de ver aquela quantidade enorme, aquela variedade enorme de frutas que havia ali plantado naquele local. E ela perguntou por que havia tudo aquilo. Porque ele falou que a nossa cultura não é de jogar semente fora. A nossa cultura é de plantar as sementes. Uma semente sozinha não faz nenhum efeito, mas uma semente plantada traz tudo isso que você está vendo aí. É uma questão de visão, é uma questão de entendimento, é uma questão de fé. Um pastor pregando um sermão como esse, numa igreja, mostrando o quanto o dízimo, a oferta é importante, e pregando na igreja, uma igrejazinha de interior, onde tinha um rio próximo, e muitos que ali estavam na igreja viviam da pesca, era uma comunidade pobre. Ele pregou sobre isso. E no dia seguinte, ele está na casa dele, toca a campainha, ele vai atender um menino pequenininho. E deu a ele um peixe. E ele pegou, filho, obrigado, esse peixe que você pescou. Você que pescou? Sim, foi eu que pesquei. Muito obrigado por esse peixe. Não, pastor, esse aí é o meu dízimo. É o meu dízimo. Aí o pastor falou, é o teu dízimo? Ok, meu filho, ok. Bom, se é o teu dízimo, onde estão os outros peixes? Está lá no rio ainda, eu vou pescá-los.
Como o senhor disse aqui, Deus abençoe, então eu creio. Eu trouxe primeiro aqui para o senhor, o primeiro que eu peguei. Agora eu vou buscar os outros com lá. Ainda que nós possamos não ser assim com essa criança, mas entendam, meu irmão e minha irmã, a lei da semeadura é tão séria, é tão importante como qualquer outra lei que Deus instituiu para nossas vidas. Funciona. Funciona. Se você abrir o seu coração para Deus, se colocar à disposição de Deus, para ser um abençoador, uma abençoadora, onde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela, na igreja, se você tiver um coração dadivoso com Deus, você será um abençoado por Deus. E a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, muito será abençoado. Mas o que não é fiel no pouco, também não será abençoado no muito. Essa é a lei de Deus. É Deus dizendo isso. Então a gente não precisa se constranger com esse assunto. Não precisa achar que é um assunto estranho à nossa vida. Pelo contrário, é um assunto por demais prático, relevante e importante na nossa vida. Quanto mais nós abrimos nosso coração para sermos abençoadores, por conta que Deus está nos abençoando e somos abençoadores, mais abençoados seremos. É essa a dinâmica de Deus. Dai e dai-se gozado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Olha a ênfase dos adjetivos que Deus coloca em cima desse versículo. Dai e dai-se gozado. Boa medida. Recalcada, ou seja, você balança assim no saco para caber mais. Sacudido. Transbordante vos dará. Essa é a dinâmica do reino de Deus, meu irmão e minha irmã. E não importa se você tenha 10 anos de idade, 20 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, Deus usará você para ser um abençoador e uma abençoadora na medida que você abrir seu coração para ser um abençoador. Se você quiser desfrutar de uma vida cada vez melhor, você precisa crer na palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus. Eu poderia ler aqui uma centena de versículos a respeito desse assunto na Bíblia. Não temos tempo para isso. Mas a Bíblia, desde a primeira Gênesis até o final, ela afirma e reafirma a importância desse assunto. Toda colheita é reflexo de uma plantação. Quanto mais você doar, mais abençoado você será. Quanto mais abençoado você for, mais abençoador você será, você mais abençoado será. Isso cria-se uma dinâmica cada vez maior na vida da pessoa. Eu creio nisso, irmãos, não porque eu leio, não porque eu vejo na palavra de Deus, mas ao longo dos meus 64 anos de vida, me dá absoluta convicção de que isso é algo prático, não simplesmente algo que está escrito aqui, que eu poderia olhar e achar que não procederá ou não procede como Deus faria na vida, minha vida. Isso é prático, é real. E Deus tem para a tua vida bênção sem medida, a partir do momento que você abrir o seu coração. Olha a Deus assim: Pai do céu, me ajude a entender melhor esse assunto. Quebrando o meu coração, para que eu possa ser um abençoador ou um abençoador em tuas mãos. Onde é que o Senhor quer que eu seja um abençoador? Veja, eu estou fazendo questão de explicar para o irmão que não precisa ser aqui na igreja isso, uma ofertante. Estou fazendo questão de frisar que esse não é um assunto aonde se traz aqui tão somente. O que se traz aqui é dízimos. Dízimo é na casa do Senhor, onde você é membro e frequenta. Isso é dízimo. Agora, oferta pode ser em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Onde Deus colocar no seu coração? Repito, seja uma instituição. Quantos de vocês já pararam de pensar um pouquinho assim? Eu quero ser um abençoador, mas uma instituição. Qual? Pensa nisso. Como? Eu quero ser um abençoador na minha vizinhança. Você já percebeu quais pessoas estão carentes na sua vizinhança? E no seu ambiente de trabalho? Aquele que foi demitido, está vivendo uma situação delicada. O que você fez por ele? A Bíblia fala assim que quando uma pessoa vem nos pedir algo e a gente responde assim: vai com Deus, meu irmão, eu vou estar orando por você. Isso é importante. Isso é importante. Mas é muito bom. É muito bom transferir para Deus
aquilo que você pode fazer. Orar para que haja bênçãos financeiras na instituição A, B, C ou D é importante. É importante. Mas é como? Você transfere para Deus aquilo que você pode fazer. A partir do momento que nós nos abrimos com o coração de amor e olhar para nós mesmos, nos sentimos úteis na comunidade que nós estamos inseridos, na igreja que nós estamos inseridos, o que eu estou dizendo que a palavra nos diz é que você será abençoado. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você será. Então a dinâmica do reino de Deus é diferente da dinâmica aqui da terra. Eu dou e fico sem da dinâmica da terra, porque é real. Se eu dei algo, deixei de ter aquele algo. Mas a dinâmica no reino de Deus é, à medida que eu dou, Deus derrama muito mais sobre a minha vida. E quanto mais eu for alguém que vai doando, que vai ajudando pessoas, que vai amparando pessoas em situações e instituições, mais Deus vai te abençoar. Por isso que nós dizemos sempre: qual é a semente que você está plantando? Que tipo de semente você está plantando? Se é que está plantando, ou se está comendo todas as sementes, está ingerindo todas as sementes. Na dinâmica do reino de Deus e da igreja, nós dizemos assim: Deus nos dá 100%, permite que nós administremos 90% e 10% entregues aqui ao altar de Deus. Mas o fato de você trazer 10% e ficar com 90% não lhe dá a responsabilidade, tão somente você lidar com isso como irresponsabilidade dos 90%. Deus quer te abençoar muito mais na porção que for com você. Se você entender que Deus quer usar você nesta área também. Nós nos colocamos a serviço de Deus com o tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos, sem dúvida nenhuma. Mas hoje, aqui, agora, o assunto é material, é recurso financeiro. O assunto hoje é esse. E Deus está dizendo para mim e para você que quanto mais nós nos colocarmos à disposição de Deus nesta área, mais abençoados seremos nesta área. Porque é semente. Se eu planto recursos financeiros a ajudar pessoas ou instituições, eu recebo recursos financeiros. É a semente. É a semente. Se eu plantar recurso financeiro na vida de uma pessoa, eu vou receber recursos financeiros. É a semente. É a semente. Mas de novo, pela quarta vez eu digo: qual é a intenção dessa oferta? Se a intenção for receber dinheiro ou recurso, então o teu expediente, aquilo que está brotando no teu coração, não é amor, é avareza. O que vai acontecer com você, eu não sei, isso é com Deus. Porque o princípio é verdadeiro. O princípio que dá e dar se você é verdadeiro, é de Deus. Mas isso é tua vida com Deus e Deus contigo. Agora eu afirmo, se você se dispõe a ajudar pessoas ou instituições por amor, para ser útil ao reino de Deus, então eu afirmo, você será abençoado materialmente. Por que eu afirmo isso? Porque está escrito. Não é intuição minha. Está escrito. Se você for um ofertante, Deus abrirá as portas do céu, as janelas do céu, e derramará sobre você bênçãos sem medida, que você não poderá contar. Está escrito isso. Não é intuição minha, não é interpretação minha, está escrito. Mas por que acontece ou não acontece? Bom, aqueles que tiver o coração em amor a Deus, o coração disposto a ser abençoador, para obedecer à vontade de Deus e para abençoar pessoas, esse afirmo será abençoado, porque é o que está escrito. Por isso, amados irmãos, nós temos que nos estimular nesta área. Nós temos que orar a Deus e nos estimular nessa área. E ao nos estimular nessa área, você verá o que Deus pode fazer na sua vida. Mas pastor, o que eu ganho mal dá para sobreviver, mal dá para levar em frente a minha vida, dos meus compromissos. O senhor vem dizer que eu tenho que tirar alguma coisa aqui para ajudar pessoas? Sim, meu irmão, estou dizendo isso. Estou dizendo isso. Porque é uma questão de semeadura. Estou dizendo isso. É uma questão de semeadura. Se você tirar recursos da sua vida e ajudar outras pessoas necessitadas, que estão passando por necessidade mais do que você, complicação de vida mais do que você, e você fizer isso por amor, por obediência a Deus, eu estou dizendo, você está plantando uma semente de qualidade nesta área, que é a área material. É semente de qualidade. Se você é um dizimista, se
você não é dizimista, você passa a ser um dizimista, é uma semente de qualidade. É semente de qualidade. Você entra naturalmente nessa lei da semeadura de Deus. É lei de Deus. Eu repito, irmãos, sem estar querendo criticar essa ou aquela denominação, mas nós conhecemos algumas que tem por aí, que fazem dessa questão financeira o centro de toda a sua pregação. Quantas vezes os irmãos aqui ouviram eu pregar sobre isso? Literalmente, quantas vezes? Uma vez ou outra. Pregação. Nós comentamos aqui durante o culto, na hora do vídeo. Pregação. Separar um momento da pregação, um dia de culto, para falar sobre isso. Muito pouco. Por quê? Porque esse é um assunto da qual nós entendemos que há muita confusão por aí. Mas não podemos ficar somente vivendo na confusão dos outros. Se os outros fazem isso, têm as suas intenções, o que acontece com o povo que está ali? São abençoados. Porque quando a pessoa dá uma oferta na igreja com o coração alegre no Senhor, agradecido ao Senhor, mesmo que as pessoas que estão naquela denominação possam ter intenções equivocadas ou erradas, ou inescrupulosas, lá o que for, o ofertante não tem nada com isso. O ofertante não tem nada com o destino que as pessoas poderão dar aos recursos que ele doou. Tem nada a ver com isso. Deus reconhece o coração dele e abençoará. Mas não é o nosso caso aqui, no sentido dele, aqui tudo que nós fazemos com absoluta lisura, responsabilidade desse assunto. Mas hoje estamos falando porque é o tempo a ser pregado, domingo passado, domingo do que vem, que é a lei da semeadura. Entendam isso, meus irmãos, compreendam isso, e saiam daqui hoje com o coração pronto a ser lavradores do reino de Deus. Saiam daqui pronto a ser lavradores, agricultores do reino de Deus. Vivam isso e vocês verão o que acontecerá na tua vida. Vivam isso. A primeira vez que eu entendi isso com clareza, eu vivi algumas experiências nessa área, E uma delas, a gente estava vivendo um momento delicado de mesmo financeiro. Nós fomos fazer uma viagem, porque a gente estava passando um momento de precisar dar uma refrescada na cabeça, por muita dificuldade que nós estamos vivendo. E fomos fazer uma viagem no Nordeste. E lá fomos visitar uma igrejinha pequena de bairro, que nós não conhecíamos, porque era do assessorista do hotel onde nós estávamos hospedados. Ele percebeu que a gente era evangélico, a gente falou que era, e ele falou assim que estava tendo um culto no meio da semana na igreja dele. Ele falou: nós queremos ir lá. E fomos no meio da semana. Uma igreja bem de bairro, pequenina, em reformas. Estamos tentando levantar o templo. E a gente com uma situação financeira difícil naquela época. Difícil. E aí Deus colocou no nosso coração, no meio da missa, que devíamos ofertar ali. Só que era um valor importante. Um valor importante, que faria falta para a gente. Faria falta. Mas Deus colocou no nosso coração de ofertarmos ali de maneira importante. Valor considerável. Que faria falta para a gente. Dada a situação que nós estamos vivendo. Mas sentimos no coração que era para fazer aquilo. Conversamos com a Misa, ela conversou comigo, nós conversamos ali, entendemos o que devíamos fazer e fizemos. Uma igreja que nós nunca mais voltamos. Nós não conhecemos ninguém, mas Deus nos levou lá. Entendimos que era para fazer aquele processo naquela igreja. E fizemos isso. E ofertamos ali. E foi interessante que quando terminou o culto, a gente não tinha dinheiro, a gente fez um cheque, não tinha dinheiro disponível. Quando terminou o culto, o pastor veio conversar com a gente. Entendeu que a gente tinha feito, aconteceu estranho? Ele veio conversar com a gente. E disse que eles estavam em jejum há uma semana, pedindo recurso de Deus, porque eles tinham que saldar um compromisso, por causa das obras, que eles não estavam tendo como fazer. E Deus nos levou do hotel para aquela igreja, para abençoar aquela igreja. E eu lembro, irmãos, que não só por causa disso, mas a partir daquele momento a nossa vida começou a ter uma mudança vertiginosa na área financeira. Na área financeira. Então, amados, é lei da semeadura. Deus só está esperando isso de você para te abençoar mais nessa área. Não retenha. Não retenha. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Aonde? Aonde Deus te enviar? Aonde Deus te enviar? Quando? O que Deus colocar no seu coração, meu irmão. Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com a tua intenção. Deus não está preocupado com o quanto. Deus está preocupado com o como. Com o como.
E a partir do momento que você se doar dessa maneira, em alguma situação, em algumas pessoas, ou instituições, seja o que for, e isso for obra do coração do Senhor, do seu coração, saiba que você entrou em sintonia com a lei universal de Deus que diz: tudo que plantar, você colherá de maneira multiplicada. É assim que é, meu irmão. Guarde no seu coração e saia fazendo isso, porque o que eu mais desejo nesta vida é ver vocês todos muito prósperos. Amém. E essa é uma das leis que vai formalizar a sua forma de viver em prosperidade. É uma das leis, não é a lei, mas é uma das leis que vai formalizar a sua prosperidade. Ouse, confie, tenha fé e siga em frente, porque Deus estará contigo em cada um desses passos, em cada um desses lugares, porque esta é a vontade de Deus. Baixe sua cabeça, meu irmão, minha irmã, ore sobre esse assunto, peça a Deus que possa estar te abençoando desta forma, dessa maneira, para que isso possa não ser uma palavra retórica, mas seja uma palavra de prática na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra que o Senhor nos deu essa noite. E é uma palavra que às vezes muitos de nós temos dificuldade de poder conviver com ela, no sentido de que mexe com as nossas questões materiais da vida e nem sempre temos muita condição natural de lidar com esse assunto. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha esclarecer, tranquilizar, dar ao Pai paz no coração de todos que aqui estão sobre esse assunto, mas também, ó Deus, colocar no coração de todos nós uma vontade de poder ser abençoador e abençoadora onde quer que o Senhor nos levar. Enche nosso coração dessa palavra, Senhor. Sabemos que vivemos tempos difíceis, onde o egoísmo, a avareza, o sentimento de materialidade, de ter coisas, está se sobrepondo muito mais ao sentimento que nós temos, ó Deus, abençoadores. Mas, ó Pai, que nós essa noite saímos daqui restaurados pelo Senhor nesta área, de maneira que possamos realmente ser pessoas produtivas nesta área, abençoadores nessa área, em nome de Jesus, Senhor, para que este teu povo possa crescer, Senhor, cada vez mais ainda na tua presença, no teu conhecimento, no conhecimento do Senhor. Dirija-nos nessa condição e nessa direção, Pai, em nome de Jesus. E que a tua paz, Senhor, Todo-Poderoso, esteja sobre o teu povo nesta hora, hoje e para todo sempre. Que tuas misericórdias, meu Deus, estejam sobre eles, sobre todos que aqui estão, derramando de maneira tremendamente transbordante, bênçãos sem medidas. E que a cada dia, Pai, se renovem as suas vidas essas bênçãos, para que o seu nome seja engrandecido através da vida deles. Por isso eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe. Tenham todos uma semana vitoriosa, de paz.